Você já parou para pensar no que realmente acontece com o seu corpo depois que você morre? A morte é o único destino certo de todos nós. Mas o que vem depois ainda é um dos maiores mistérios da existência. Hoje, você vai descobrir, passo a passo, o que acontece com o seu corpo, nos minutos, nas horas e até nas semanas após a sua morte. O momento que chamamos de morte clínica chega. Nos primeiros segundos, o motor da vida, o seu coração, cessa as batidas. O músculo que bombeou sangue incansavelmente por toda a sua existência, de repente, silencia. Com o coração parado, a circulação sanguínea é interrompida. O sangue, que transporta o precioso oxigênio, não consegue mais alcançar o órgão que mais depende dele, o cérebro. Inicia-se um processo chamado isquemia cerebral. As células cerebrais, privadas de seu combustível essencial, começam a sofrer. É uma transição incrivelmente rápida. Em apenas 10 a 20 segundos, sem o fluxo constante de oxigênio, a sua percepção do mundo exterior se apaga. A consciência, como a conhecemos, se dissolve. No entanto, este não é o fim imediato da atividade cerebral. A morte não é como apagar uma luz. É mais como o lento apagar das brasas de uma fogueira. O cérebro não desliga instantaneamente. Estudos recentes revelaram algo extraordinário. O cérebro entra em um estado de hiperatividade. Uma última e intensa onda de atividade elétrica, conhecida como despolarização disseminada, varre o cérebro. Alguns cientistas especulam que é durante essa explosão final que a consciência pode ter uma última e fugaz percepção. A percepção da própria morte. Essa tempestade neural poderia ser a explicação biológica para as experiências de quase morte. A sensação de ver uma luz brilhante no fim de um túnel pode ser o seu sistema visual sendo ativado caoticamente. A sensação de flutuar e observar o próprio corpo de cima, uma dissociação causada pela desorientação dos sentidos no cérebro. É a última sinfonia do cérebro, um último e poderoso lampejo de energia antes que as luzes se apaguem definitivamente. Neurônio por neurônio, a atividade cessa, e o órgão que guardava suas memórias, sonhos e sua própria identidade mergulha no silêncio total. Apenas 30 minutos após o último suspiro, uma cascata de transformações silenciosas e previsíveis tem início. O corpo, agora desprovido da força vital que o animava, começa a obedecer a um novo conjunto de regras, ditadas puramente pela física e pela química. A primeira mudança visível ocorre quando a gravidade assume o comando. Sem o coração para impulsionar a circulação, o sangue começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo, criando manchas roxo-avermelhadas conhecidas como livor mortis. Para os investigadores forenses, este é um relógio póstumo crucial. A forma como as manchas se fixam, geralmente após 8 a 12 horas, pode revelar a posição do corpo no momento da morte e se ele foi movido. Simultaneamente, o calor interno começa a se dissipar. O corpo, que antes mantinha uma temperatura constante, agora esfria ao ritmo do ambiente. Este processo, chamado algor mortis, ou a frieza da morte, faz com que a temperatura caia aproximadamente 1 grau por hora, embora fatores como roupas e gordura corporal possam alterar essa velocidade, tornando a estimativa do tempo de morte uma ciência complexa. Então, entre 2 e 4 horas depois, um dos fenômenos mais conhecidos se instala: o rigor mortis. Não é uma contração, mas um bloqueio químico. Sem oxigênio, as células não produzem mais ATP, a molécula de energia que permite aos músculos relaxar. Como resultado, as fibras musculares ficam presas em um estado rígido. Esse processo começa nos músculos menores, como os da mandíbula, e se espalha progressivamente pelo corpo. O pico da rigidez ocorre em cerca de 12 horas, transformando o corpo em uma estátua imóvel por um dia inteiro, até que a própria decomposição
comece a quebrar as proteínas musculares, finalmente liberando a tensão. Depois de um dia, o corpo entra na fase mais visível da decomposição. As células começam a se autodestruir, um processo chamado autólise. As enzimas digestivas do próprio corpo vazam e começam a dissolver os tecidos. Sem o sistema imunológico para controlá-las, as bactérias do intestino, que antes ajudavam na digestão, agora se voltam contra o próprio corpo. Elas rompem as barreiras do sistema digestivo e viajam pelos vasos sanguíneos, devorando tecidos e órgãos de dentro para fora num processo chamado putrefação. Nesse processo, elas liberam gases como metano e sulfeto de hidrogênio, além de compostos como cadaverina e putrescina, responsáveis pelo cheiro característico. Esse acúmulo de gás causa um inchaço dramático, conhecido como fase enfisematosa, que altera completamente a aparência do corpo. A pele exibe uma mancha esverdeada, resultado da quebra da hemoglobina, que se espalha. Os olhos perdem o brilho e o corpo se transforma num ecossistema para novas formas de vida. Moscas varejeiras, atraídas pelo odor, depositam seus ovos, e as larvas que nascem se tornam os principais agentes da decomposição. Depois de cerca de 2 semanas, a pressão dos gases rompe a pele e o corpo colapsa. Inicia-se a fase colicoativa, onde os tecidos moles se liquefazem. As larvas, junto com fungos e bactérias, consomem vorazmente a matéria orgânica. O que resta começa a secar, entrando na fase de esqueletização. Em alguns meses, dependendo do ambiente, a maior parte dos tecidos moles desaparece. A identidade da pessoa se desfaz, e o corpo, irreconhecível, completa sua jornada, devolvendo seus nutrientes à terra. Mas a natureza não desperdiça nada. Cada átomo, cada célula, volta ao solo, às plantas e até ao ar. É o retorno inevitável à terra. A morte parece o fim, mas na verdade, é parte do mesmo ciclo que nos trouxe a vida. Tudo o que você é, corpo, energia, matéria, continua existindo de outra forma. O corpo morre, mas a vida nunca desaparece totalmente. E você? Já pensou no que acontece depois da morte? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser entender o que acontece com a sua mente nesse momento, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela.